Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos que acompanham nossos estudos esses que são para a Escola Bíblica Dominical, quando estaremos estudando o profeta Jeremias, ou o livro do profeta Jeremias. A nossa lição número 1, a primeira, tem por título o chamado e a mensagem de Jeremias. E vamos estar estudando este assunto, tomando como texto áureo o proposto em Jeremias capítulo 1, verso 10, quando a palavra diz: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Então Jeremias, levantado por Deus para trazer palavras de juízo e, no caso, condenação, ao falar derribar, destruir, arruinar, mas também de coisas boas, edificação, porque Deus o constituía para edificar e para plantar. Ou seja, atuando no sentido de juízo de Deus e nisso mesmo, em outras palavras, além da experiência que ele, Jeremias e o povo estariam tendo, nessas experiências estariam tendo edificação da sua vida, amadurecendo na questão do conhecimento de Deus. É um livro do passado, mas o povo é o mesmo, o homem que sempre é tendente a falhar. E aqui nós vemos Deus falando conosco, só que na representação de o Israel no passado, ou em particular o Judá do passado. Judá, esta nação, representada mais propriamente pelas tribos de Judá e Benjamim. Naturalmente, um bom número de levitas, por causa do templo e do serviço no templo, que demandava sacerdotes e outros auxiliares, os demais levitas, como também algumas outras tribos ou resíduo de outras tribos. Mas indo em frente, a leitura bíblica proposta está no capítulo 1, do verso 1 a 19. Na verdade, nós vamos ter o nosso esboço, no qual temos subtítulos como o chamado de Jeremias, e nesse chamado é o que está praticamente no capítulo 1 de Jeremias. Depois temos o segundo subtítulo: Judá abandonou o Senhor e será castigado. Isso aí envolvendo o capítulo 2. E finalmente, no terceiro subtítulo, Judá recusa se reconciliar com o Senhor, é o capítulo 3
E tudo isso dentro do que nós temos por título na lição número 1, o chamado e a mensagem de Jeremias. Mas continuemos entrando propriamente no nosso assunto, na nossa lição, sobre o profeta Jeremias, sobre o livro do profeta Jeremias, o chamado dele e a mensagem que ele deveria estar trazendo para o povo de Judá. Lembrando, os 10 tribos que foram para o norte com capital em Samaria já tinham sido destruídas e dispersos, que sobrou por todo o mundo. Já não existiam as 10 tribos. Mas numa introdução ao nosso estudo, temos o texto em tela que diz: Jeremias é um dos chamados profetas maiores da Bíblia, ou o livro de Jeremias. É chamado então de um profeta maior da Bíblia, e assim como Isaías, Ezequiel e Daniel. Seu livro contém uma série de mensagens da parte de Deus, entregues em momentos e relacionadas às circunstâncias as mais diversas, presenciadas pelo profeta durante o seu ministério. Em termos gerais, o teor ou assunto da profecia de Jeremias não é diferente da de Isaías, Ezequiel e alguns profetas menores, mas veremos que basta atentarmos para alguns particulares de cada mensagem para captarmos o tom peculiar deste profeta e as lições preciosas que Deus nos deixou através do seu ministério. Então, muitos ensinos podemos absorver do estudo do que contém o livro do profeta Jeremias. Isso particularmente no sentido do profeta, a experiência dele como homem de Deus e pelo que passou, como das mensagens e diversos acontecimentos no tempo de Jeremias. Mas indo em frente no nosso estudo, no primeiro subtítulo, o chamado de Jeremias, que conforme disse, assunto que está contido ali no primeiro capítulo, sem nós lermos todo o capítulo, ou 1, ou 2, ou 3, mas só com algumas citações de versos selecionados, vamos então para o chamado de Jeremias. No primeiro parágrafo, e dentro desse subtítulo, primeiro chamado de Jeremias, temos em tela o que se diz: o nome Jeremias significa o Senhor exalta. Ele era filho de Ilquias, de uma família sacerdotal de Anatote, cidade situada a nordeste de Jerusalém, em terras da tribo de Benjamim. Seu ministério se estendeu por aproximadamente 40 anos, tendo profetizado em Jerusalém desde o 13º ano do rei Josias até a destruição da cidade sob o reinado de Zedequias. Mas, mesmo depois disso, ainda o encontramos entre o povo que fora deixado na terra e depois disso profetizando contra os judeus que haviam descido ao Egito e levado o profeta contra a sua vontade para lá. Então aí está Jeremias, que era um sacerdote e que morava em Anatote, terra de Benjamim, lembrando que todas as tribos tinham que fornecer cidades, algumas cidades, para ali estarem os levitas que estariam ensinando o povo ou juizando as causas diante da palavra de Deus. Então Anatote foi uma cidade
dada aos levitas por Benjamim, ou a tribo de Benjamim, onde morava Jeremias. Mas aprove a Deus trazê-lo para Jerusalém, para entregar a mensagem que Deus certamente queria que chegasse aos ouvidos do povo que vinha e saía de Jerusalém, como também todas as nações, ou todos os que viessem cultuar Deus em Jerusalém, estariam ouvindo as palavras de Jeremias. Então observem bem isso, que não é um livro de um momento só, é de um período longo, 40 anos, envolvendo de Josias até Zedequias e mais os reis intermediários, talvez uns 3 reis, totalizando então 5 reinados. Não foi uma coisa breve, não. É um período longo que temos, no qual Jeremias entrega a mensagem ao povo. Se antes temos Jeremias, no tempo de Josias, um rei que procurava, se esforçava para servir a Deus, depois outros que vêm, nós não temos notícia boa desse particular. São reis que se desviam daquilo que Josias quis implantar no povo, que era o temor de Deus e o cultuar a Deus e não aos ídolos. Assim, podemos confirmar essas palavras primeiras quando nós temos conosco as palavras de Jeremias capítulo 1, no verso 1 a 3, que apresenta para nós, sim, aquilo que citamos primeiro, sobre Jeremias ser de Anatote e estar ministrando em Jerusalém, sendo ele sacerdote, filho de Ilquias. Já em Jeremias 43, os professores devem analisar e considerar os textos que apresentamos, quando temos lá quase que no final do livro de Jeremias, uma situação que é a que todo o Judá está destruído, Jerusalém está destruída, e uns poucos do povo ficaram vivos ainda, porque Nabucodonosor deixou viver pessoas pobres do meio do povo para desfrutarem das lavouras e seguirem a sua existência sem perigo algum. Um benefício, uma misericórdia de Deus através de Nabucodonosor. Mas vemos esse povo rebelde outra vez e depois fugindo para buscar socorro no Egito. É isso que está em Jeremias 43, versos 5 a 7, o povo indo buscar socorro no Egito, o que Isaías já tinha dito: ai daqueles que descem ao Egito para buscar a proteção de Faraó. Mas aqui vem o fato de que estão indo para o Egito e arrastam os líderes, ou aqueles que se achavam líderes do povo, arrastando o que sobrou, e também Jeremias, para estarem vivendo no Egito, como se lá pudessem estar livres, sim, daquele momento difícil de Nabucodonosor destruir a cidade de Jerusalém, na verdade todo o reino que ali existe. Mas continuando, vamos agora para um segundo parágrafo, ainda nesse primeiro subtítulo chamado de Jeremias, e está em tela agora o novo texto que diz: ao chamar Jeremias para o seu ministério profético, o Senhor não apenas o incumbe de uma missão, mas revela a própria razão da sua
existência, o propósito da sua vinda a este mundo. Portanto, a exclamação: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança, é o verso 6 desse primeiro capítulo. Embora possa significar que Jeremias ainda fosse muito jovem nesta ocasião, de qualquer modo, era inútil como desculpa, pois ele não falaria de acordo com seu próprio entendimento, mas conforme a palavra ou as palavras de Deus. Porque Deus disse: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. É o verso 9 desse primeiro capítulo. E para que o profeta não se intimidasse pelo teor da mensagem que teria de entregar, ou não temesse ante as ameaças dos seus ouvintes, o Senhor lhe assegura sua proteção, livramento, e ainda o fortalece para se manter firme ante a obstinação e violência do seu povo. De fato, Jeremias é notoriamente conhecido por suas dores, tanto em razão da angústia e tristeza que deixa transparecer em sua profecia ante a situação pecaminosa e impenitente de sua geração, como também pelas aflições que padeceu na mão dos seus conterrâneos e ainda pela visão da destruição da cidade de Jerusalém, do templo e de todo o povo. Então Jeremias de fato é um homem de dores, e como muitos citam Jeremias como o profeta chorão, mas vendo que ele via, vivenciando a dureza do povo, e Deus constantemente alertando que certamente haveria uma mortandade no meio do povo, porque tinham se desviado seguindo os ídolos, quando o segundo mandamento que Moisés deu a eles dizia bem claro: não farás para ti imagem de escultura, ou figura alguma do que esteja no céu, na terra ou debaixo da terra, não te inclinarás a elas e não as servirás. E temos o povo de Israel naquele tempo seguindo ídolos. É uma ofensa, uma afronta a Deus. E o pior que agora, já no fim dos tempos, um cristianismo tão grande no mundo, mas a maioria dele está preso em idolatria, e pensam que vão passar no juízo de Deus. O segundo mandamento dos 10 diz: não fazer, não se inclinar, não servir aos ídolos ou figuras de alguma coisa que pudesse querer representar. Deus é espírito, não se apresenta por figura alguma, como invocar outros intermediários que já morreram, aí transgride contra o outro mandamento que diz: não invocarás os mortos, não clamarás aos mortos, não dirigirás palavra aos mortos. Aí o povo estava naquela época fazendo isso. Então para nós já fica esse ensinamento: somos cristãos, mas com idolatria, Deus não aceita. Já tem um exemplo do Israel idólatra, 10 tribos já destruídas, e agora a destruição, um juízo forte, muito forte, contra o reino de Judá, de tal forma que vão sobrar uns 14 mil só para ir ao cativeiro. Onde estão os milhares e milhares de Israel? Pois é, pecando contra Deus nos ídolos, na idolatria, tudo isso se perdeu. Mas consideremos bem o que está acontecendo. Destacando outra vez: sou uma criança. É a ideia de que a responsabilidade é muito grande, ele não se achava à altura. Mas Deus o chamou para isso, não tem por onde escapar. E Deus colocou
palavras na boca de Jeremias. Não era Jeremias quem falaria, era Deus que falaria pela boca do profeta, conforme o que isso significa. E assim, dentre muitos textos que poderíamos citar, ou versos, eu quero chamar a atenção nesse início para Jeremias, sim, no capítulo 1, quando temos o verso 4 até o verso 9, uma expressão desse início do chamado do profeta Jeremias. E diz assim para nós esses versos: assim veio a palavra do Senhor dizendo, ou veio a mim, ou seja, Jeremias diz, veio a mim, ou a palavra que Deus, que ia a ele, no verso 5 dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Então disse, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. E ainda, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aí está o Jeremias, sendo por Deus despertado para levar a mensagem que precisava levar. E versos 17 a 19, temos mais alguma informação, quando a palavra diz, Deus falando com Jeremias, tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Olha aí o incentivo que Deus dá ao profeta Jeremias, nessa oportunidade da chamada para servir a Deus. Agora, ainda cito, está em tela, o texto de Lamentações. Vamos ver Lamentações, sim. No capítulo 2, quando nós temos no verso 20 em diante, passando ao capítulo 3, verso 1 e 2, uma palavra do Senhor, ou, quero dizer, o que Jeremias escreveu, do que ele contemplou, presenciou na destruição de Jerusalém. E a palavra é esta: vê, ó Senhor, e considera a quem fizestes assim. Hão de comer as mulheres o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, mataste e não te apiedaste. Convocaste os meus temores em redor, como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse aqueles que eu trouxe nas mãos e
sustentei, o meu inimigo os consumiu. E continuando, no capítulo 3, ele diz a palavra que nós citamos, dele ser testemunho de todo esse desastre. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Aí está esta citação, que é o próprio profeta Jeremias citando texto que encontramos em Lamentações. Então, nosso estudo é esse Jeremias, que vai estar falando ao povo a palavra de Deus e percebendo que o povo não dá atenção, e ele já está vendo a destruição do povo, porque Deus está dizendo que o povo está endurecido e desviado terrivelmente e, na verdade, está confrontando Deus em uma rebelião declarada, frontal a Deus, pelo que o juízo viria. Juízo que sabemos de Deus, ainda que Deus demore a trazer, mas um dia esse juízo chega. E Jeremias avisando e depois podendo contemplar o desastre que aconteceu pela dureza do coração daquele povo. Ainda um terceiro parágrafo, nesse primeiro subtítulo chamado de Jeremias, temos em tela o texto que diz: Jeremias foi chamado para ser profeta às nações, o que significa os povos de toda aquela terra, mas em especial os judeus. As 10 tribos do norte, com sua capital Samaria, não mais existiam. Os babilônios haviam estabelecido o império em toda a região. Embora o profeta tenha presenciado, no começo da sua chamada, os esforços do piedoso rei Josias para purificar a nação da idolatria e restabelecer o culto a Deus, e a lei de Moisés sendo reencontrada, a verdade era que o derramar da ira de Deus sobre a nação já estava determinado. E nem mesmo os esforços deste rei, Josias, impediram que após sua morte, seus sucessores recaíssem na apostasia e arrastassem após si todo o povo. Assim, logo de início, o Senhor declara a Jeremias o teor da sua mensagem: a destruição iminente de Judá e Jerusalém pelas mãos dos caldeus. Na primeira visão, nesse capítulo 1, a vara de amendoeira simboliza a fidelidade de Deus em cumprir o que foi determinado e anunciado antes. Na segunda, a panela a ferver, virada para o norte, representa os caldeus entrando em Canaã, pelo norte da terra, e se aglomerando em torno de Jerusalém, que, qual uma panela a ferver, arderia e se consumiria no fogo do juízo de Deus. Ou seja, após 300 anos de aviso da transgressão, dos pecados, do desvio das 10 tribos, por fim Deus veio visitar aquela nação e não teve jeito, tudo destruído. Agora, além desses 300 anos, vem mais algumas décadas em que Deus fala com o reino de Judá, tendo outra nação sido destruída, serviria já de modelo de alerta, mas eles não se deram por avisados e vão continuar transgredindo, porque a destruição é certa sobre Jerusalém e toda a terra de Judá. E assim, vamos atentar que textos como esses estão apresentados lá em Crônicas, porque o desvio do povo vem de longo tempo. E lá em 2 Crônica, sim,
Vamos estar abrindo 2 Crônicas, no capítulo 34 e verso 24, quando temos o texto que diz: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. E continua até o verso 28, dizendo: porém ao rei de Judá, o rei Josias, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor: eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Então, aí está, dentro desta colocação que estamos fazendo, o chamado do profeta e a mensagem que ele trazia numa introdução ao estudo desse livro de Jeremias. Coisas já antigas já tinham sido avisadas, e até para o rei bom, Josias, foi dito: estou com juízo pronto a ser executado sobre esta cidade e sobre este povo. Mas, porque o rei buscava a Deus e era humilde diante de Deus, Deus iria poupá-lo, ia recolher antes de que todo esse mal viesse a acontecer. Mas, entretanto, até temos, Jeremias vai profetizar e vai ver todo o desastre que aconteceu. Ele, sendo profeta, não foi poupado de ver, enquanto o rei Josias, a esse Deus poupou. Mas também porque Jeremias tinha que estar como mensageiro em todo o tempo, antes, durante a destruição daquele povo e até a conclusão dessa destruição, a respeito dos rebeldes que fugiram para o Egito, achando que o Egito iria protegê-los. Assim, entre outros textos mais, vamos outra vez ver Ezequiel, no capítulo 24, quando nós temos essa citação do povo ser como carne dentro de uma panela, ou seja, o povo dentro das cidades era como carne dentro de uma panela, e haveria ali destruição daquele povo. Está nos versos 2 a 6, como eu disse, Ezequiel capítulo 24. E lemos agora: filho do homem, diz Deus para Ezequiel, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia. E fala por parábola à casa rebelde, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, põe a panela ao fogo, deita-lhe também água dentro, ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas, as espáduas, encha de ossos escolhidos,
escolhe o melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço por pedaço, não cai a sorte sobre eles. Aí está. Por que nós estamos citando Ezequiel aqui, se o estudo é de Jeremias? Só para mostrar que Jeremias profetizava ali em Judá, enquanto que Ezequiel estava entre os que já estavam no cativeiro, e tinha um pouco de povo aqui, um pouco de povo já no cativeiro. Ezequiel profetizava àqueles do cativeiro. E o assunto era o mesmo: juízo de Deus sobre Jerusalém e todo o Judá. Seriam carne assada, queimada dentro da panela. A panela é a cidade de Jerusalém. E a carne é o povo rebelde que seria consumido. Infelizmente, isso que Jeremias falava, confirmado agora pelo que vemos por Ezequiel, tudo isso aconteceu. Mas, para os professores, esses textos aqui propostos ou selecionados podem servir para a ministração da aula diante da classe e outros mais que achar por bem, segundo o seu conhecimento e sua forma de expressar. Mas passando em frente, indo para o segundo subtítulo esse que é: Judá abandonou o Senhor e será castigado. Esse subtítulo vai estar se referindo praticamente ao que está registrado no capítulo 2 de Jeremias. E no primeiro parágrafo temos um texto em tela que diz: nesta primeira mensagem vemos apontada a infidelidade do povo de Judá ao abandonar o Senhor e se esquecer dos seus benefícios para se voltar aos falsos deuses. O profeta lembra aos seus conterrâneos como seus pais, tendo sido guiados através de um caminho perigoso e uma terra estéril, foram sustentados e guardados por Deus, e como aquela geração serviu apenas ao Senhor. Mas depois de introduzidos numa terra farta e segura, quando tinham menos ou ainda menos razão para apostatarem ou se desviarem de Deus, seus filhos logo se entregaram à vaidade, contaminando a herança do Senhor com o culto a Baal e outros ídolos diversos ali da terra de Canaã. Então, esse subtítulo 2, Judá abandonou o Senhor e será castigado. Deus operou fortemente com Israel, tirando da terra do Egito, conduzindo no deserto e dando a terra que tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Muito bem, mas se aquele povo no deserto foi abençoado grandemente, e lembremos que, ouvindo Deus ensinando através de Moisés, eles foram fiéis ao Senhor e atravessaram aquele deserto. Ainda que muitos tombaram ali porque houve muitos rebeldes. Mas, uma vez na terra prometida e vivendo um tempo muito bom, com fartura, terra que manava leite e mel, porque foram ser infiéis a Deus, se afastando de Deus e servindo a ídolos que construíram ou que imaginaram. Pronto, é o desastre. E outra vez relembro, cristãos, Deus não quer idolatria, Deus não aceita ídolos de forma nenhuma. É proibido fazer, servir ou
se inclinar diante deles. E que temos visto no meio do cristianismo, não tem desculpa, porque a lei de Deus não se muda. Portanto, cristãos, vamos estar atentos àquilo que Deus falou, porque o juízo certamente virá sobre nós, como veio sobre a descendência de Abraão nos tempos de Jeremias. Mas, abrindo Jeremias, portanto, no capítulo 2, nós vamos ter a palavra do Senhor dizendo para nós, no verso 1 e versos seguintes: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos que o devoravam eram todos tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram, onde está o Senhor Deus, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Aí está, Deus chamando a atenção do povo. Esqueceram de mim, que sustentei vocês no deserto, e os protegi de tudo, e contra todos os que se levantavam contra vocês? Quantas vitórias nas muitas batalhas daquele período de 40 anos? E agora, consideremos também o mesmo Deus que estava no deserto e que não era visto, porque ele não pode ser representado por figura alguma, e nem aceita figura alguma, e nem ídolo algum. Por que não vamos a ele buscar o socorro? Ele é aquele que não é visto, mas é socorro bem presente na hora da angústia. E assim nós temos muitos cristãos hoje, em vez de confiar num Deus que não se vê, mas que é presente, conforme Jesus disse e prometeu, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele está perto, está conosco. Por que não clamamos a ele e vamos atrás de ídolos e invocando aqueles que já morreram, quando isso também é proibido por Deus como uma grande loucura e abominação? Mas continuemos. E assim, continuando, nós vamos para o segundo parágrafo desse segundo subtítulo. Judá abandonou o Senhor e será castigado. A infidelidade, o pecado, o desvio de Deus, certamente leva a uma destruição ou a rejeição de Deus para com esse povo. Sim, povo que ele amou, povo que tem muitas promessas, promessa essa feita por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, mas tem que andar
como Abraão, Isaque e Jacó, andaram perante o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. E lendo então o segundo parágrafo, que está em tela, e assim diz: ao comparar Judá com outras nações que jamais abandonaram os seus deuses, a atitude daquele povo se mostrava ainda mais absurda e insensata. Eles haviam deixado a certeza das águas de um manancial pela incerteza de uma cisterna com vazamentos. De fato, era como se buscassem seu próprio mal, sua própria destruição. Além do que era uma tremenda ingratidão, pagar os benefícios do Senhor com o mal e esquecer-se daquele que só desejara e fizera o bem ao seu povo. E depois disso, ao ser castigado por Deus, na esperança de levá-lo a considerar o erro dos seus caminhos, o povo de Judá mostrou-se não apenas indisposto a ponderar a causa dos seus sofrimentos, mas ainda calou os profetas que foram enviados para fazê-lo compreender isso. E na sua confusão, considerou-se injustamente punido e voltou-se para os falsos deuses, como se estes pudessem livrá-lo de suas aflições. Portanto, nada mais restava senão o juízo de Deus, que sim, vai acontecer e que Jeremias vai ter que presenciar para testificar o que Deus falou. Deus não deixou cair por terra, que é, conforme vimos, a mensagem na visão da vara de amendoeira. Eu zelo, eu cuido, eu vigio para cumprir aquilo que eu falei. Deus falaria e não faria? Deus não fica só nas palavras. Ele é um Deus que cumpre o que fala. Mas, avançando e vendo textos que apresentamos como oportunos, no capítulo 2, estamos agora no verso 10. Quando Deus considera nessas palavras o absurdo de um povo que serve um Deus todo-poderoso e que é bom e é verdadeiro e vivo e vai servir os ídolos das nações que não são nada, e muitas vezes nações que foram por eles derrotados. Se os deuses dessas nações não livraram a sua própria nação, que serviriam esses deuses de povos vencidos para eles, Israel ou Judá? É uma vergonha, uma loucura. Assim, verso 10 do capítulo 2 até 13, no resumo, diz para nós: passai as ilhas de Quintim e vede, enviai a Quedar e atentai bem, e vede, jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor Deus, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de água vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Essa é a expressão de Deus. Deixar o Deus verdadeiro, vivo, e vai atrás daquilo que não tem vida. Tem olhos, mas não vem. Tem boca, mas não fala. Ouvidos, não ouve. Tem braços, mas não age. Perna, mas não andam. E o povo se inclina e espera socorro nas imagens de escultura. Pronto, desastre. Observe como Deus é contra a idolatria. Aqueles que são cristãos, não brinque. Se há ídolos na sua forma de chegar-se a Deus, Deus não aceita isso. Ele não aceita intermediários, outros, porque já está constituído
E a palavra diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo que se fez homem. Então todos os mediadores colocados pelos homens não é próprio de Deus, ainda que muitos têm fé naquilo que assim entendem, mas da parte de Deus é simplesmente rejeitado e o engano está solto no meio desses que servem a ídolos. Não nos enganemos. Mas nesse mesmo segundo capítulo, que é o alvo desse estudo, no segundo subtítulo, nós temos o verso 20, o verso 21, que acrescentam para nós mais palavras. E assim, o verso 20 diz, quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompi as tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando a ídolos e prostituindo-te. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha? Deus operando bem, ajudando esse povo, dando coisas grandiosas, e eles vão construir ídolos e servir a ídolos, esquecendo de servir a Deus, que dizia-se estar presente em Jerusalém, no templo, e de fato, ali todos os que buscavam a Deus tinham resposta, livramentos, socorro, orientação. Mas o povo agora está desviado, não mais busca a Deus, não vai ao templo e vai para os outeiros lugares de idolatria. E o verso 31 e 32 diz, ó geração, considerai vós a palavra do Senhor Deus, porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, temos determinado, não viremos mais a ti. E o verso 32, porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Ainda em Jeremias, agora voltando ao verso 26, outra colocação, como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, e continuemos no verso 27, que dizem ao pau, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste, porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti, que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia? Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Porque contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor Deus. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. E indo ao verso 35, e ainda dizes, eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, diz Deus, porquanto dizes, não pequei. Ou seja, aquele povo ia servir aos ídolos,
diversos ídolos e achava-se inocente, certo no que faziam, quando o mandamento dizia: não farás imagem de escultura, não as servirás, não te inclinarás diante delas. E hoje temos o cristianismo também achando-se inocente, se prostrando diante de imagens que são construídas. Deus nunca aceitou isso, e a destruição terrível que acontecerá, né, que veremos no estudo deste livro, é por causa da idolatria. E não vamos temer a Deus, ou vamos ser que nem a última frase, a última oração que lemos no verso 35. Eu não pequei, eu não fiz nada errado, eu estou certo, nada demais nisso. Deus proibiu, acabou. Não é para fazer, não é para transgredir. Mas vamos continuar, e agora indo para um terceiro subtítulo que tem por título: Judá recusa se reconciliar com o Senhor. Erram, são advertidos, são ameaçados, mas não querem se consertar. Aí o mal de fato vem. Assim estamos em um novo parágrafo, nesse terceiro subtítulo: Judá recusa se reconciliar com o Senhor, e o texto está em tela. Leiamos. Para que entendessem a gravidade do seu pecado, o profeta aqui compara a contaminação de Judá não com a de uma mulher que, despedida pelo seu próprio marido, se une a outro e assim se torna impura, mas com aquela que, não tendo sido despedida pelo marido, se prostitui com muitos amantes, ou seja, com o marido perto. Assim mesmo, tendo ainda mais motivos para repudiar Judá, o Senhor estava disposto a receber o seu povo de volta. Ainda que isso fosse pela comparação do marido que recebe a mulher adúltera, uma situação vergonhosa, se tão somente Judá se arrependesse. Deus está pronto a recebê-los. Continua o texto: é uma tremenda demonstração de misericórdia da parte de Deus, que, no entanto, era estendida a um povo de dura cerviz, pois, apesar de tudo, eles ainda não se envergonhavam da sua prostituição, nem consideravam que Deus poderia livrá-los da miséria em que se achavam, se tão somente se lembrasse de onde haviam caído. Não quiseram reconsiderar nada. E assim, vamos atentar. Deus, apesar de todo o erro desta nação, como a mulher que estava em prostituição e adultério, ainda que o marido, na paciência, insistia para que ela deixasse, ficasse com ele, Judá continua indo atrás dos ídolos, em cultos e em servidão daquilo que não pode resolver coisa alguma. E temos em Jeremias capítulo 3, os primeiros versos, uma citação linda, que um Deus todo misericordioso, sim, tem para com a nação de Judá, não querendo o desastre delas. Mas aí observe Jeremias, no capítulo 3, desde o verso 1 até o verso 5, a expressão bíblica que diz: eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluiria de todo, ou se poluirá de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste ou maculaste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos ao alto e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas para eles,
como árabe no deserto, assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Ao menos, desde agora, não chamarás por mim, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira, ou aguardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudeste. Ou seja, Deus está disposto a perdoar. Insiste para que haja retorno, reconsideração, arrependimento e volta ao caminho certo, a fidelidade a Deus, a obediência aos mandamentos, o abandonar toda forma de idolatria e consulta aos que já estão mortos, mas entretanto o povo se acha certo, sem pecado e continua transgredindo. E o juízo vem sobre toda a face da terra. E em particular, primeiro, para aqueles que dizem ser de Deus, mas andam desviados. E observe que esta expressão podemos também estar representando naquilo que Jesus trouxe de ensinamento e está em Lucas, no capítulo 15. Portanto, vejamos Lucas, no capítulo 15, versos 17 e 18, quando Jesus disse: e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. A história do filho pródigo. O pai estava esperando. Todos os dias, vamos dizer assim, subia e olhava onde a estrada podia ser vista e observava se havia alguém retornando. Poderia ser o seu filho retornando, mas o filho primeiro experimentou tudo quanto é desastre, pobreza e miséria e vergonha, para depois considerar: os escravos, os servos de meu pai vivem uma excelência de vida na casa de meu pai, e eu, como filho, o abandonei. Voltarei e direi a ele: me arrependo, pequei contra ti, contra o céu, mas faz de mim como um escravo. Mas o pai estava pronto a recebê-lo e o abraçou logo que pôde, e houve grande alegria no coração do pai e no coração daquele filho, e houve uma grande festa. Assim é Deus também para conosco e para com o povo de Judá no passado, propondo retorno: voltem, deixem o erro e venham experimentar a comunhão comigo. Vocês não precisam de consultar mortos, vocês não precisam de ídolos. Eu sou Deus vivo, sempre presente. E continuemos dentro do nosso assunto que estamos trazendo. Um segundo parágrafo e o último parágrafo, no subtítulo 3, que diz: Judá recusa a se reconciliar com o Senhor. Infelizmente, Judá não procedeu como o filho pródigo, não. Nem como uma mulher que poderia e tinha a chance de retornar à honra de estar junto com seu esposo. Não, queria ficar solta, livre, ou como diz nesse mundo, feliz. Que felicidade é essa que não traz paz no coração e que termina na morte? Mas em Deus há promessas, e promessas de uma vida eterna. Assim, o texto que temos diz, ainda usando a mesma comparação, o profeta cita Israel, as 10 tribos do norte, como uma mulher que, tendo se prostituído como Judá, também fora chamada ao arrependimento pelo seu marido,
o Senhor Deus, mas não tendo dado ouvidos, permaneceu em suas prostituições, idolatrias, até ser finalmente repudiada, o que aqui significa a destruição final do Reino do Norte. Já terminou o Reino do Norte. Continua o texto. Judá devia tomar o caso de Israel como exemplo, mas ao invés disso, fingia servir ao Senhor em Jerusalém, e assim dissimulava sua infidelidade e aumentava ainda mais suas transgressões. Deste modo, o reino do norte, que havia sido repudiado e destruído, parecia menos indigno de ser recebido novamente do que a enganadora e maliciosa Judá. E, por certo, abraçaria a oferta de reconciliação com Deus, se ela lhe fosse, ou a ela se apresentasse do mesmo modo que havia sido a Judá. E se os israelitas se arrependessem, o fato de não pertencerem ao reino de Judá não os impediria de serem admitidos como filhos de Sião, como filhos de Deus, como povo de Deus. Ou seja, Judá fez pior do que todos os povos e nações ou todas as tribos, porque tinha um Deus pertinho, em Jerusalém e no templo, enquanto as outras 10 tribos tinham afastamento por causa da política da separação criada pelos homens. E, na verdade, é raro, mas, digamos assim, estavam agora afastados de Deus, Deus os abandonou e eles não faziam menção de Deus. Enquanto Judá faz menção do nome do Senhor e vive errado. Uma coisa horrível que Deus não estava aceitando. E assim ainda no capítulo 3, temos o texto bíblico que coloca para nós isso que estamos considerando no estudo de Jeremias. Jeremias, sim, capítulo 3, verso 6 até o verso 13, coloca para nós esta linguagem, esta forma de Deus falar. Disse mais o Senhor Deus, nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se na idolatria. E eu disse, depois que fizer tudo isso, voltará para mim? Mas não voltou. E viu isto a sua leivosa irmã Judá. E vi que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi, e lhe dei a sua carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu, ou seja, seguiu a idolatria. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua leivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse, já a rebelde Israel mostrou-se justa do que a leivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, e diz, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda a árvore verde, e não me deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor Deus. E observem no meio do cristianismo, que em outeiros,
em jardins, em pomares, em bosques, é o lugar de se colocar ídolos e ali prestar culto a esses ídolos. Estamos vivendo a mesma coisa de que o Israel antigo ou a nação de Judá, sendo que o juízo veio para as duas nações e foi terrível. E escaparíamos nós? Lembre-se que Deus falou, se sentem inculpados e estranham uma citação como essa, mas é a transgressão da palavra de Deus. Quando ela diz o que pode, o que não pode, e nós afrontosamente fazemos aquilo que sabemos que Deus não concorda. É porque a minha religião pode, ou o líder religioso que eu sigo diz que pode, mas a palavra de Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação nenhuma, não há mudança nem sombra de variação. A palavra que Deus disse, essa permanece para sempre. Nenhum tio cai por terra. E vamos ser salvos no dia do juízo de Deus. É isso que Jeremias está falando, ou Deus falando pelo profeta Jeremias. Vamos temer mais a Deus. Vamos observar o que diz o mandamento e obedecer. E aí, outra vez, numa comparação com os tempos que temos, e agora falando de Jesus mesmo, que traz a sua instrução, em Mateus, sim, no capítulo 11, no verso 20 a 24, quando Jesus disse, então começou ele, Jesus, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai, ai de Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tito e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até ao céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, dentro das palavras de Mateus 11, 20 a 24, vamos considerando. Estamos no final dos tempos, os milênios passaram e a palavra de Deus continua. E vamos observar o que Deus fala, Ele cumpre. E o juízo está prestes a vir. O fim do mundo se aproxima e vamos ainda estar brincando de fazer aquilo que Deus proíbe? Não é brincadeira. O que aconteceu no passado vai acontecer de novo. Ou seja, se por aquilo a gente não aprender, seremos tomados de surpresa, achando-nos inculpáveis e certos, quando na verdade transgredimos frontalmente aos mandamentos de Deus. Falamos da idolatria, falamos da invocação dos mortos e agora o divórcio, segundo casamento, a prostituição largada e toda forma de corrupção a que o homem está se dando nos dias de hoje. E a ilusão de amar este mundo e o viver totalmente em mentiras e cercado de mentiras, como conforme vemos em todos os noticiários, que pouca coisa é verdade, mas muita coisa é mentirosa, oculta e a realidade não é apresentada. Assim, nas informações de política, no financeiro, naquilo que é também da saúde e também naquilo que é da religião. Os homens estão acostumados com a mentira, mas Deus não vai poupar. Fica o alerta, que é a mensagem de Jeremias. E a conclusão que temos diz, o profeta Jeremias, está em tela, o profeta Jeremias foi chamado para arrancar e destruir os pecadores e impenitentes no meio do povo de Deus, anunciando a iminência e certeza do juízo,
mas também para edificar e plantar, na proposta de reconciliação e na esperança da salvação, se tão somente houvesse alguém que confessasse seus pecados, se arrependesse e se voltasse para o Senhor Deus. A mensagem é a mesma, aquilo que João Batista publicava: arrependei-vos, voltai-vos para Deus, para que sejam apagados os vossos pecados. Passou João Batista. Veio Jesus também dizendo: arrependei-vos. Convertei-vos ou voltai-vos para Deus e serão perdoados os vossos pecados. Mas Jesus já foi. Vieram os apóstolos, já foram, as gerações estão indo e agora pouca gente está dizendo isso, apontando para o povo em que eles estão errando, transgredindo contra os mandamentos de Deus. Estão iludidos na ideia de que a religião é que está permitindo, ou o líder religioso permite, então não teremos culpa alguma. Mas tanto o guia cego como aquele cego que é guiado, ambos cairão na cova, ou seja, virá o juízo e nenhum nem outro será poupado. Portanto, estejamos atentos e vamos servir a Deus com inteireza de coração e fidelidade, sabendo dos mandamentos. Se tem dúvida, é só ler a Bíblia Sagrada ou só se detenha nos chamados 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20 encontramos. Mas tem religião que nem mais fala disso. Tem religião que já coloca escrito mandamentos que não são o que estão escritos na Bíblia. Quem deu autoridade para mudar a palavra de Deus? Nenhum tio cairá por terra. Aí é o perigo de nós seguirmos esses que se afastam de Deus. Mas por fim, procurando encerrar essas nossas palavras, lembremos que estudamos o profeta Jeremias numa primeira lição, o chamado e a mensagem que seria dada por Jeremias, com seu subtítulo chamado Jeremias: Judá abandonou o Senhor e será castigado. Judá recusa se reconciliar com o Senhor. Mas nosso texto áureo deixa bem claro: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias 1:10. Felizmente que um ou outro ouve, como no tempo de Elias, como no tempo de Jesus, como no tempo dos apóstolos, e que não seja a maioria, mas alguns ouvem e estarão fazendo parte da grande ressurreição para a vida eterna. Assim encerramos esta lição. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima.
Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.